Hoje o nosso grupo, da turma D, de Medicina, vai apresentar sobre síndrome nefrótica para a disciplina de Biofísica e Fisiologia no módulo de Fisiologia Renal. Os integrantes do grupo são Ana Clara, que tem 21 anos e é de Belo Horizonte, Fernanda Castro, que tem 20 anos e é de Ponte Nova, Minas Gerais, Fernando Ellis, que tem 19 anos e é de Belo Horizonte, Lenda Cruz, que tem 19 anos e também é de Belo Horizonte, Lorena, que tem 22 anos e é de Belo Horizonte, Lucas Soares, que tem 24 anos e é de Belo Horizonte, Maria Clara, que tem 18 anos e é de Patinga, Minas Gerais, eu, Maria Laura, que tenho 20 anos, também sou de Belo Horizonte, Matheus Celani, que tem 18 anos e é de Lavras, Minas Gerais, e Priscila Tuzani, que tem 28 anos e também é de Belo Horizonte. Eu sou a Ana Clara e eu vou introduzir o nosso trabalho de síndrome nefrótica com algumas notícias sobre o assunto. A gente resolveu trazer essas manchetes mais recentes para ilustrar a realidade de pessoas que sofrem com essa síndrome, que pode lesionar gravemente os rins do paciente, podendo gerar necessidade de transplante, como foi ilustrado nessa primeira notícia, e essas outras duas mostram o quesito do tratamento, que costuma ser custoso devido aos diversos exames e medicamentos necessários para tratar a síndrome. Pode passar. Eu sou a Lorena e agora eu vou explicar um pouco sobre o que é a síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica é um distúrbio renal que é causado pelo aumento da permeabilidade dos capilares glomerulares. E isso resulta em um aumento de excreção de proteínas na urina, em uma diminuição da albumina na corrente sanguínea e em graus variados de edema no indivíduo. A síndrome nefrótica ela pode ser classificada em primária e secundária, a depender da idade em que ela comete o indivíduo e da causa da lesão glomerular. A primária ela comete principalmente indivíduos de 1 a 10 anos e ela tem como causa uma lesão glomerular intrínseca, que não tem causas definidas. Já a secundária, ela comete principalmente adolescentes e adultos. E a lesão glomerular, ela é resultante de doenças sistêmicas, como infecções virais, como a hepatite, a infecção por HIV, diabetes e lúpus. Além disso, a síndrome nefrótica vai gerar manifestações características a depender do estágio da doença em que o indivíduo se encontra. Nas fases iniciais, as principais manifestações são a hiperlipidemia, a hipercoagulabilidade, com aumento do risco de trombose venosa ou arterial, a hipertensão arterial sistêmica, insuficiência renal aguda e infecções. Já nas fases mais avançadas, a doença pode evoluir para uma doença renal crônica, por não resposta ao tratamento imunossupressor, podendo resultar em um dano crônico renal irreversível. Sobre o histórico do diagnóstico da síndrome, a gente destaca que no Brasil as causas primárias de lesões glomerulares representam 51% dos diagnósticos, enquanto que as doenças glomerulares secundárias representam aproximadamente 23% dos casos registrados. A síndrome nefrótica é a doença glomerular mais comum da infância, tendo essa prevalência de cerca de 16 casos para cada 100 mil crianças. E é importante mencionar que, na infância, a síndrome nefrótica pode ser tanto congênita, quando surge nos primeiros 3 meses de vida, geralmente associada a defeitos genéticos, e também pode ser classificado como síndrome nefrótica infantil, quando surge de 4 a 12 meses de vida. Apesar de ser uma doença que tem avanços no tratamento com corticoides e medicamentos nefroprotetores, ainda tem um alto grau de morbidade, pois é uma síndrome que demanda hospitalizações, administração de diversos medicamentos com altos índices de efeitos colaterais, necessidade de fazer exames como a biópsia renal para auxiliar no diagnóstico e acompanhar o desenvolvimento da doença. E todos esses tratamentos acabam gerando um alto custo para o paciente e, como foi ilustrado no início da apresentação com aquelas notícias, que ainda é uma realidade do país. E também é importante mencionar que é uma doença que tem uma alta taxa de recidiva. Cerca de 80% a 90% das pessoas com essa síndrome têm uma ou mais recidivas em alguma fase da vida, e sendo que metade dessas pessoas evolui com recidivas frequentes ou dependência de corticoides. E essa última observação é importante observar que, historicamente, era relatado que menos de 10% das crianças que tinham a síndrome nefrótica e eram córticos sensíveis, tinham recidivas ao longo da vida adulta. Porém, atualmente, observa-se que essas proporções são mais altas, podendo variar de 16,4% a 42% de recidivas, o que ilustra a realidade
que ainda existe um alto grau de recidiva sobre essa doença. A etiologia da síndrome nefrótica, ela tem uma proporção variável de acordo com fatores genéticos, raciais e ambientais. Ela pode ter sua classificação dividida de acordo com idade de apresentação, sendo que congênita é até os 3 meses de vida, e ela é mais rara e está associada a fatores genéticos. Pode ser infantil, entre 4 e 12 meses, e da infância. Essa na infância ela é mais frequente entre 1 e 6 anos, e ela é mais causada por síndrome nefrótica de lesões mínimas, e ela é mais frequente em garotos. Mas a partir da idade de 1 ano, a síndrome nefrótica ela passa a ser mais dividida em idiopática primária ou secundária. A idiopática ela envolve uma manifestação da doença puramente renal, de surgimento espontâneo, sem uma origem realmente conhecida. E ela, considerada na histologia, pode ser síndrome nefrótica por lesões mínimas, que é a mais frequente em crianças, glomerulosclerose focal e segmentar, que ela é mais frequente em jovens e adultos, glomerulonefrite membranosa, que é mais frequente acima dos 40 anos, glomerulonefrite membrana proliferativa e esclerose mesangial difusa. Já a secundária, apesar de poder estar associada a fatores da primária, como, por exemplo, a glomerulosclerose focal e segmentar, ela tem uma maior chance de ocorrência associada ao uso de drogas, hipertensão, HIV, obesidade, hepatite C. Mas a secundária, ela geralmente está relacionada a reações, que podem ser imunoinflamatórias, como a lúpus eritematoso sistêmico, glomerulonefrite membrana proliferativa, glomerulonefrite por endocardite. Pode ser reação à infecção, virais ou bacterianas, como hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis, esquistomose. Pode ser reação pós-adaptativa ou a medicamentos e drogas, e até mesmo a tumores, carcinomas ou linfomas. Além disso, a síndrome nefrótica pode ser genética ou adquirida. E dentre as genéticas, ela pode ser de mutações não sindrômicas ou de mutações sindrômicas. As mais comuns entre as genéticas envolvem as mutações do gene NPHS1, que ela deixa de codificar corretamente a nefrina, do gene NPHS2, que gera uma glomerulosclerose segmentar e focal de aparecimento precoce, que geralmente vem entre 3 meses e 5 anos, no gene CD2AP, que gera uma síndrome nefrótica de aparecimento tardio. Além disso, tem uma última classificação que ela é mais relacionada ao tratamento da síndrome, que é se vai ser responsiva ou não a corticoides, esteroides. Hoje, é um aumento de formas não responsivas, que podem ser ligados a fatores genéticos e epigenéticos. Isso significa que é de um tratamento mais difícil. Olá, meu nome é Fernanda e eu vou falar um pouco mais sobre a epidemiologia da síndrome nefrótica. Bom, primeiro é importante dizer que a síndrome nefrótica é uma importante causa de doença renal crônica, principalmente na população pediátrica, além de ser a doença glomerular mais comum da infância, sendo que a sua incidência varia conforme a raça, a idade e a localização geográfica das pessoas acometidas. Tem-se de 1,5 a 16,9 casos para cada 100 mil crianças e adolescentes, com prevalência de cerca de 16 casos para cada 100 mil crianças. É importante dizer que a síndrome nefrótica ela é mais comum, mais frequente entre as idades de 1 e 6 anos, sendo que tem seu pico máximo por volta dos 2 ou 3 anos de idade. Além disso, entre crianças, ela é mais comum no sexo masculino, tendo uma proporção de 2 para 1, sendo que essa proporção se iguala tanto na adolescência quanto na vida adulta. A síndrome nefrótica, ela está sujeita a mudança na prevalência dela de acordo com diferenças geográficas e étnicas. Como pode ser percebido, porque, por exemplo, em países africanos, ela é considerada uma doença rara, assim como na Inglaterra. Já no sul asiático, ela já é uma doença bem mais comum. Além disso, ela possui um caráter familiar. Tem uma frequência maior entre pessoas da mesma família, sendo que comumente apresentam o mesmo tipo histológico e a mesma evolução da doença. Isso indica uma interação entre fatores genéticos, raciais e ambientais da patogênese da síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica primária ou idiopática é a mais frequente, acometendo sendo responsável por cerca de 70% dos acometimentos por síndrome nefrótica. E a síndrome nefrótica está associada a um elevado grau de morbidade, incluindo hospitalizações, administração de medicamentos com altos índices de efeitos colaterais, alta taxa de recidivas,
desenvolvimento de lesão renal aguda e o risco potencial de evolução para uma doença renal crônica terminal. Dentre as causas da síndrome nefrótica idiopática, do desenvolvimento dessa síndrome nefrótica idiopática, nós temos a glomerulosclerose segmentar e focal, que é a GSF, que é responsável por 45,6% dos casos de síndrome nefrótica primária. Em segundo lugar, nós temos a glomerulonefrite membranosa idiopática, que é responsável por 28,3%, sendo que as outras doenças que causam a síndrome nefrótica idiopática chegam apenas a 11,9%. Então, a gente tem um destaque para essas duas. E, além disso, teve um aumento, uma tendência crescente da glomerulosclerose segmentar e focal nos últimos anos, sem um motivo claro para esse aumento. Bom, na tabela ao lado, nós podemos ver a distribuição de casos segundo a idade, sexo e achados laboratoriais iniciais, entre outros parâmetros. Essa pesquisa foi realizada na região nordeste do Brasil e nela podemos ver que, dentre os pacientes analisados, 63% foi feito o diagnóstico de uma síndrome nefrótica. Então, tendo em vista o desenvolvimento possivelmente grave da doença, né, podendo levar até a uma doença renal crônica terminal, e a alta prevalência em determinadas populações dessa doença, porque essa pesquisa foi feita em pacientes que apresentavam sintomas nefróticos, né, algum problema do sistema urinário, e foram submetidos à biópsia. Mas, tendo em vista, né, a gravidade da doença, é importante ressaltar que é essencial um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz desde os estágios iniciais dessa síndrome para evitar possíveis hospitalizações ou intervenções mais graves para esses pacientes. Meu nome é Maria Clara e falando um pouco sobre o prognóstico da síndrome nefrótica, é importante lembrar que, assim como todas as enfermidades, o prognóstico ele leva em conta diversos fatores, sendo eles observáveis ou não, e envolve o parecer do médico, vai além do diagnóstico da doença, que é a confirmação através de exames, que eu vou citar aqui também, a explicação para a família, e nesse caso para a criança, de todos os procedimentos que são feitos, dos riscos, das complicações possíveis da doença, de todos os tratamentos, das possibilidades. Então, envolve também a discussão do médico com a família para avaliação das coisas que devem ser feitas. Porque aqui, para facilitar o entendimento, os passos do diagnóstico. Então, em primeiro lugar, tem a caracterização da síndrome, que envolve o diagnóstico em si. Em segundo lugar, a gente tem a avaliação da gravidade da doença. Em terceiro lugar, a gente tem a verificação da função renal, porque é para ver o quanto que a função renal está comprometida, se ela estiver comprometida. E 4, a investigação das complicações adultas, que são agudas. Em quarto lugar, a investigação das complicações agudas, que são complicações que vão decorrer dessa síndrome ou complicação da existência de uma enfermidade anterior ao diagnóstico da síndrome que levou à síndrome nefrótica e que também pode desenvolver outra complicação. Na caracterização da síndrome, a gente tem principalmente a observação dos sintomas físicos. A gente vai falar posteriormente dos sintomas, mas aqui eu coloquei até uma foto para facilitar o entendimento. É a existência dos edemas nas regiões dos membros inferiores e que, em caso de progressão da doença, podem surgir também na região abdominal, sacral e das genitálias. É comum também a existência do edema generalizado no corpo inteiro, da falta de ar, mesmo em casos de exercícios leves, atividades físicas que geralmente não deveriam levar a uma falta de ar, e de fadiga também. Além da análise dos sintomas, também é imprescindível a realização de diversos exames, tanto para poder confirmar que se trata realmente de um caso de síndrome nefrótica, tanto para descartar as outras possibilidades e as outras complicações que podem ter surgido. Então, a gente tem alguns exames nessa tabela que eu coloquei aqui, e os que estão em negrito, que é a urinálise, a relação proteína-creatinina, o FeNA e a bioquímica sérica, esses que estão em negrito são exames que são realizados em caso de reincidência da doença. E todos esses outros são realizados em caso de primeiro diagnóstico. Então, supondo o paciente que ele já foi diagnosticado com algum tipo de síndrome nefrótica, ele foi tratado e a doença voltou a reincidir, não é necessário toda a realização daqueles exames. Então, em uma análise de urgência, ou só para verificar realmente que a reincidência de algum edema, por exemplo, em pacientes que já foram diagnosticados, já foram tratados, se trata realmente da síndrome nefrótica, são realizados somente esses exames para verificar realmente a função renal, só para garantir que seja mesmo. Eles são realizados normalmente em casos que precisa de um prognóstico de urgência. Analisando esses exames, que eles devem ser pedidos para produzir o prognóstico dessa doença, alguns dos resultados mais esperados quando se trata da síndrome nefrótica, que são característicos,
estão relacionados com a alta presença de proteínas na urina. Então, a proteinúria em grau elevado, que é observada na urinálise, ela está relacionada a uma concentração igual ou maior a 300 miligramas por decilitro. É observada também a lipidiúria, com corpos graxos ovalados e com cilindros graxos também, e, em alguns casos, a hematúria microscópica. Em relação à urina de 24 horas, é analisado o volume, a proteína, a creatinina e o sódio, e no exame de fração de excreção de sódio, que é a SFA-NA, normalmente em casos de síndrome nefrótica, ela está muito diminuída devido à retenção hidrossalina. Isso é uma forma de você poder medir também a volemia, que tem diversas alterações na síndrome nefrótica, diretamente por exames que podem ser realizados nos hospitais. Então, é uma das formas de medir a volemia, já que ela é muito difícil de ser medida no geral. Então, a bioquímica sérica, ela vai analisar diversos fatores do corpo. Então, a gente vai analisar a concentração de albumina, creatinina, ureia, de vários eletrólitos, como sódio, potássio, o cálcio total e o cálcio iônico, magnésio e fosfato também. Além disso, vai analisar outros componentes, como colesterol, LDL, HDL, triglicérides, a glicemia de jejum também. É pedido hemograma completo, apesar de que nos resultados, normalmente não tem nenhuma alteração no hemograma, nos resultados da síndrome nefrótica, mas como eu já falei, é importante realizar todos esses exames, apesar de que, para o diagnóstico, nem todos precisam estar alterados, diversos precisam ser feitos para poder realmente eliminar outras possibilidades de doença que estão sendo consideradas pelos médicos no momento. O complemento sérico vai avaliar C3 e C4, FAN com técnica de anti-DNA de dupla hélice, e outros exames devem ser feitos também, além da sorologia, outros exames devem ser feitos para descartar outras infecções. No caso da bioquímica sérica, como vão estar sendo avaliados diversos componentes do organismo, alguns fatores vão estar alterados e alguns fatores não necessariamente vão estar alterados também. Mas característico da síndrome nefrótica, a gente tem as proteínas totais com uma concentração menor do que 5 gramas por decilitro, as albuminas com uma concentração menor de que 2,5 gramas por decilitro, os eletrólitos, normalmente eles vão estar numa concentração normal, exceto o cálcio, porque a gente tem uma grande quantidade, igual a gente estudou, a gente tem uma grande quantidade de cálcio que está ligado a albuminas, proteínas albuminas. Então, com a eliminação delas, tem eliminação de uma quantidade de cálcio também. É importante ressaltar também que os exames de causas secundárias e as investigações de complicações agudas, que eu coloquei aqui como número 4, eles devem ser feitos antes de iniciar o tratamento, porque os corticoides e outros medicamentos que são usados no tratamento da síndrome nefrótica, que vai ser discutido a seguir, eles influenciam na sorologia que vai ser feita. Então, descartar outras causas deve ser feito antes do início do tratamento. Isso é importante para lembrar também, porque os resultados podem vir muito alterados, porque é um tratamento muito extenso realizado com corticoides. Uma outra informação importante que tem que ser ressaltada, como eu falei no início da minha apresentação, o prognóstico ele envolve a relação médico-paciente muito além do diagnóstico. Então, em caso de diagnóstico de síndrome nefrótica, é importante ressaltar para o paciente, dependendo da gravidade do quadro no qual ele se encontra, que a remissão do quadro não significa cura. Então, o tratamento que é realizado com acompanhamento de nutricionistas, que eu vou falar logo em seguida, mas o tratamento realizado com os medicamentos e uma melhora não significa que o paciente foi curado da síndrome nefrótica. Assim como também essa possibilidade da recidiva, que é essa possibilidade da volta do quadro que levou o paciente ao diagnóstico, não significa também um prognóstico ruim. É importante também, eu falei e vou explicar agora, é importante também o acompanhamento nutricional desde a confirmação do diagnóstico, tanto devido às alterações corporais que são feitas, né, como efeitos colaterais do tratamento com os corticoides, que é necessária uma dieta balanceada, tanto uma avaliação nutricional completa junto com a aferição das medidas corporais, para avaliar realmente o estado nutricional que o paciente se encontra, porque essa é uma doença que vai envolver a eliminação exacerbada de proteínas e de outros componentes que não devem ser eliminados do sangue. Então, é importante esse acompanhamento nutricional para garantir que a quantidade correta desses exames que estavam todos alterados permaneçam constantes dentro dos valores adequados durante o processo de tratamento, para poder culminar realmente no melhor do paciente. Agora, em seguida, nós vamos discutir alguns dos sintomas que eu citei aqui, que são observáveis, como o edema, a falta de ar e a fadiga excessiva, e também outros sintomas que não são tão observáveis e que eles não são tão fundamentais para o prognóstico, mas que também envolvem a qualidade de vida dos pacientes. E, além disso, nós vamos discutir também e aprofundar sobre algumas possibilidades de tratamento, como que eles são feitos, né? E além de como que a gente pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes, além da utilização dos remédios. Os sintomas são inchaço nos pés, no rosto, mal-estar, dor e inchaço abdominal, perda de apetite, presença de proteínas e espuma na urina, sendo o principal sintoma da síndrome nefrótica o edema, inicialmente percebido nas pernas e pálpebras, se generalizando por todo o corpo. Então, sempre que uma criança tiver um inchaço recorrente ou progressivo, os familiares devem procurar o serviço médico para diagnóstico diferencial,
com base em doenças que causam esse inchaço. O tratamento ele é feito com remédios para pressão alta, como captopril, que permitem a redução da pressão arterial, com diuréticos, que aumentam a quantidade de água eliminada pelos rins, reduzindo o inchaço, e com medicamentos corticoides para reduzir a resposta imune, reduzindo assim a inflamação nos rins. Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus e eu vou falar um pouco sobre as alterações morfológicas decorrentes da síndrome nefrótica, mas antes eu vou falar um pouco, relembrar sobre a barreira de filtração glomerular. Então, essa barreira ela é responsável pela filtração do plasma para o espaço de Bowman. Lembrando que o filtrado glomerular ele tem uma composição um pouco diferente do plasma, então nós devemos ter uma filtração. E essa barreira ela é formada por um endotélio fenestrado, que estaria representado aqui, a membrana basal, que seria essa faixa mais escura aqui, e pelos podócitos e os processos podais. Os podócitos seriam essa célula aqui, e os processos podais seriam esses prolongamentos aqui. Entre os processos podais dos podócitos, nós temos a fenda de filtração, que é por onde vai passar o filtrado. E ligando esses processos podais, nós temos o diafragma de filtração, que vai ser um conjunto de proteínas que vai participar também da filtração. Então, com essa estrutura exemplificada, agora eu já vou poder falar um pouco sobre as alterações morfológicas. Nas alterações morfológicas, a gente vai ter como principal consequência o aumento da permeabilidade glomerular. Esse aumento vai se dar principalmente por alterações morfológicas decorrentes de algumas mutações, que a gente vai falar um pouco depois, dos podócitos, principalmente na região da fenda e do diafragma de filtração. Após essas mutações genéticas, nós temos a destruição desse diafragma aqui, principalmente relacionado às proteínas podocina e nefrina, e a perda de cargas negativas da barreira, seja na fenda, seja nos processos podais, seja na membrana basal. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre as consequências disso e aprofundar um pouco mais também nesse assunto. Agora, então, gente, a gente vai falar um pouco sobre a fisiopatologia. Sabemos, então, que a síndrome nefrótica é uma alteração na permeabilidade do glômerulo às proteínas. No que tange à barreira de filtração glomerular, como foi dito anteriormente, uma das principais funções do glômerulo renal é a filtração de sangue, evitando a passagem de células e de proteínas plasmáticas para o filtrado glomerular. Para que essa filtração seja feita de forma eficiente, todos os componentes da barreira de filtração precisam estar íntegros, e quando isso não acontece, há o desenvolvimento de patologias. Dentre as 3 camadas constituintes, a membrana basal glomerular possui carga negativa, assim proteínas como a albumina são repelidas. Quando a gente tem uma perda da barreira elétrica, vamos ter então uma proteinura seletiva, que vai permitir a passagem apenas da albumina, já que ela tem um peso molecular menor. A principal causa da síndrome nefrótica é uma alteração na estrutura dos podócitos. Os podócitos são as células que têm prolongamentos que abraçam os capilares glomerulares, envolvendo a membrana basal glomerular, formando uma barreira de filtração. Quando eles se entrelaçam entre os capilares, eles formam pequenos espaços que permitem a filtração glomerular e impedem a passagem de proteínas maiores. Então, se a gente tem uma alteração na organização dos podócitos, deixando-os mais abertos, eles vão permitir a passagem mais livre de proteínas. Essa desorganização dos podócitos vai gerar uma perda da barreira física, levando então a uma proteinura não seletiva, onde todo tipo de proteína vai passar. A lesão podocitária, então, é um mecanismo básico de desenvolvimento da proteinura maciça. Essa lesão pode ocorrer tanto por alteração genética ou adquirida, além das doenças que foram citadas anteriormente na parte de etiologia. Pensando, então, que a alteração na estrutura dos podócitos causa a síndrome nefrótica, alterações e mutações genéticas nessas proteínas que estruturam os podócitos vão ser identificadas como causas. Proteínas como a nefrina, a podocina, a alfa-quitina 4 e a proteína CD2AP. Mutações do gene NPHS1, que codifica a nefrina, responsável pela lesão celular interpodocitária, pode gerar a síndrome nefrótica congênita do tipo finlandês. Nas mutações mais significativas desse gene, em que nenhuma nefrina é expressa, não se detecta o diafragma da fenda interpodocitária em microscopia eletrônica. Um outro tipo de mutação é no gene NPHS2, que codifica a podocina, uma proteína responsável pela estabilidade estrutural para a função do diafragma da fenda. Essa mutação ela vai estar então relacionada à síndrome nefrótica familiar de herança autossômica recessiva. Por fim,
Outro mecanismo que pode causar a lesão podocitária são os mecanismos inflamatórios, e eles vão se desenvolver por alterações do sistema imunicelular, principalmente por meio dos linfócitos T, e na maioria das vezes, as recidivas de doenças que ocorrem durante episódios de estímulo agudo ao sistema imunológico, tais como infecções, crises alérgicas, uso de vacinas, estresse. Então, de forma geral, as diversas causas da síndrome nefrótica estão relacionadas ao desaparecimento do espaço interpodocitário, uma vez que ocorre o achatamento dos podócitos e a fusão dos pedicelos. Isso vai aumentar a permeabilidade, fazendo com que ocorra uma proteinúria que é prejudicial para o organismo. Efeitos da hiperglicemia nos rins. Bom, a hiperglicemia ela vai agir por meio da glicosilação e vai modificar as células endoteliais presentes nos glomérulos, levando ao aumento da produção dos componentes da matriz celular. Com o aumento dessa produção desses componentes celulares, isso vai prejudicar a filtragem nos glomérulos e esse dano causado nos glomérulos vai causar uma doença, que é uma doença chamada nefropatia diabética. A nefropatia diabética é uma das complicações mais graves do estado hiperglicêmico. Ela pode ser causada por ambos os tipos de diabetes, tanto a diabetes tipo 1 quanto a tipo 2. E hoje é a causa mais comum da síndrome nefrótica em adultos. A nefropatia diabética ela pode ser dividida em 3 fases, que são a hiperfiltração, que é a fase mais leve da doença, onde o principal sintoma é o aumento de 25% a 50% da taxa de filtração glomerular nos rins. Nessa primeira fase, por ser mais leve, não existe nenhum tipo de lesão renal. E, com isso, ela é mais reversível. Com o tratamento da glicose e de alguns outros fatores, por exemplo, da hipertensão arterial, esse estado pode ser facilmente reversível para uma cura. A segunda fase é a microalbuminúria, que é uma fase um pouco mais grave, intermediária, onde são encontrados na urina a presença de albumina, e essa presença é na faixa em torno de 30 a 300 miligramas por dia. Nessa fase, por ser um pouco mais grave, possui lesão renal, porém a lesão renal é um pouco mais leve, e nessa fase ainda é possível, com o tratamento da glicose, reverter o caso para uma cura. Já na última fase, que é a macroalbuminúria, é a fase mais grave da doença. Ela são encontrados níveis acima de 300 miligramas de albumina por dia na urina do paciente. É a fase mais grave, onde ela pode ser ela pode ser chamada de síndrome nefrótica, já que existe uma grande deposição, uma grande excreção de proteína na urina. Nessa fase, por ser mais grave, existe uma lesão renal aguda e a chance de reversão dela é bem menor. Então, o tratamento seria um pouco mais radical, como a hemodiálise. Existem fatores que agravam essa doença e também aceleram esses passos, né? Que é a duração e o grau da hiperglicemia, ou seja, se o paciente ficar muito tempo sem tratar sua hiperglicemia, ele vai acelerar a piora dessa doença, e também, caso o paciente tenha uma glicose muito elevada, ele também acelera essa doença. E os outros fatores são hipertensão, tabagismo, alterações no eixo renina-angiotensina-aldosterona e variáveis genéticas. Percebemos então que a síndrome nefrótica é uma doença grave e com tratamento contínuo para o resto da vida, e por isso devemos estar sempre atentos aos seus sintomas. Essas são a bibliografia e referências utilizadas ao longo do trabalho. Espero que tenham gostado.